Uma lei de 2017 obriga as prefeituras brasileiras a criar um canal de comunicação entre o cidadão e os gestores públicos para promover a transparência da gestão pública e a excelência dos serviços. São as ouvidorias municipais. Mas apesar de a lei definir um prazo para a criação dessas ouvidorias, muitas cidades brasileiras ainda não disponibilizam esse serviço. Nessa entrevista, conversaremos com o ouvidor-geral da União, o senhor Valmir Gomes Dias, que irá nos falar os principais passos para a criação de uma ouvidoria municipal. Senhor Valmir, obrigado pela sua presença. Vamos começar primeiro explicando o que é esse serviço, o que é a ouvidoria e qual a importância da ouvidoria para os cidadãos e para as cidades brasileiras. Bom, olá, Marcelo, obrigado pela oportunidade. Acho que é um momento importante para esclarecer este assunto, até porque agora, no próximo dia 17, a Lei 13.460 passa a vigorar para os municípios com menos de 100 mil habitantes. Então, é uma excelente oportunidade para poder falar sobre a atividade de ouvidoria. A Lei 13.460 de 2017, ela entrou em vigor, então, para a União e os estados e municípios com mais de 500 mil habitantes em junho do ano passado. Em dezembro, passou a vigorar para os municípios entre 100 e 500 mil. E agora, para a maioria dos nossos municípios brasileiros, agora no próximo dia 17 de junho. É um grande desafio, porque a gente sabe da quantidade de municípios que nós temos na federação, especialmente os municípios com esse número menor de habitantes, e da dificuldade, eventualmente, que esses municípios têm de estrutura para comportar novas unidades administrativas, né? Então, o que a lei traz de novidade, ela é conhecida como a Lei de Defesa do Usuário de Serviço Público. Então, a gente faz um comparativo, um paralelo com a Lei de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em 1990. Antes de 1990, a gente ia num supermercado e era normal ou era natural não ter prazo de validade no produto, por exemplo, não ter informação nutricional. Às vezes receber um produto estragado e não ter como reclamar. Hoje é impensável. Sim. O que se espera com a Lei de Defesa do Usuário é que daqui a algum tempo seja impensável a gente encontrar serviços mal prestados, como a gente vê por vezes escolas interrompendo a aula por falta de merenda, unidades de atendimento à saúde não funcionando por falta de medicamento. Então, o espírito da lei é trazer instrumentos para o cidadão, empoderar o cidadão para que ele possa ser atuante na defesa do seu direito e na lei traz a ouvidoria pública como uma intermediária, como uma mediadora entre o Estado e o cidadão. É um ponto de contato do cidadão com a administração pública. Perfeito, onde o cidadão pode direcionar sua reclamação, sua sugestão, denunciar, fazer elogios também numa boa atuação de um gestor público. Então, é esse canal direto e a ouvidoria tem esse papel de procurar a área gestora responsável por aquele serviço ou uma área de apuração que vai investigar ou que vai apurar a conduta de um agente público para que tenha consequência essa manifestação do cidadão. Tá. O cidadão, quando ele se dirige à administração pública para pedir uma informação, para fazer uma reclamação ou até mesmo para fazer um elogio, ele se identifica. Mas em alguns casos, dependendo da denúncia que o cidadão quer fazer, ele vai ter um certo receio em relação ao sigilo das informações. As ouvidorias públicas, elas garantem o sigilo aos cidadãos? A lei traz que a ouvidoria deve garantir o sigilo, a proteção da identidade do manifestante. Mas, além disso, há a possibilidade de comunicações de irregularidades ou de reclamações não identificadas também. A diferença, neste caso, é que o cidadão não vai ter um acompanhamento da sua manifestação, porque ele não se identificou. Então, hoje, a Lei 13.460 traz que uma ouvidoria tem 30 dias para dar uma resposta ao cidadão, prorrogável por mais 30, e, obviamente, se o cidadão não se identifica, ele não tem esse retorno dessa resposta. Certo. Então, a grande vantagem do cidadão se identificar é se ele quiser monitorar a atuação da ouvidoria, acompanhar quais as providências a ouvidoria está tomando ou adotando junto aos gestores. Mas se ele tiver uma preocupação em relação a ser identificado e querer resguardar a sua identidade porque eventualmente ele quer fazer uma denúncia que é muito grave e ele tem medo do desdobramento futuro, ele pode fazer essa comunicação de forma anônima também, né? Mas mesmo que ele se identifique, é papel da ouvidoria garantir a proteção deste manifestante. Tá. As ouvidorias, elas, então, enfim, são um direito inclusive garantido pela Constituição, da participação do cidadão na administração pública.
Como é que funciona esse sistema de ouvidorias? Ele é restrito somente ao Poder Executivo? O Poder Legislativo dos municípios também tem a obrigação de oferecer esse serviço? Sim, todos têm essa obrigação. A lei se aplica a todos os poderes e a todos os entes, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, uma rede nacional de ouvidorias que foi instituída agora por decreto em março deste ano, que a CGU, por meio da Ouvidoria Geral da União, é a coordenadora desta rede, que tem o papel de fomentar a criação dessas ouvidorias, né? E por meio da rede, a gente troca experiência, fornece capacitação, né? Leis modelo, por exemplo, a gente discute normas modelo para que as prefeituras, para que câmaras, que outros poderes utilizem também como referência, não é obrigatório, é voluntário, é uma adesão, né? E também fornece um sistema, que é o Sistema de Ouvidoria do Governo Federal, que é o eOuve, que a gente também fornece gratuitamente para quem quiser utilizar essa ferramenta também para facilitar a atividade de ouvidoria. Então, a ouvidoria se aplica a todos os poderes e todos os entes, né? E a Lei 13.460 traz essa padronização de atuação, ou seja, 30 dias para dar uma resposta, mais 30 dias, caso a resposta seja mais complexa, prorrogar por 30 dias. A ouvidoria, ela pode demandar que a área gestora apresente informações em 20 dias, né? Porque como o prazo dela total é 30, ela dá 20 dias para que o gestor responda, também é prorrogável da mesma maneira. Para que caiba dentro do prazo de 30 dias. Isso, perfeito. Então, se aplica a todos os poderes, todos os entes, nesse exercício de democracia direta, né? De que o cidadão possa se manifestar. E tem dois aspectos interessantes, porque a ouvidoria passa a ser um instrumento de garantia e defesa dos direitos de usuário de serviço público e também uma ferramenta importante de desburocratização e simplificação do Estado, na medida que trabalhar esses dados, trabalhar esse conjunto de manifestações contribui para subsidiar o gestor público para ele melhorar um serviço, melhorar uma política pública, porque é a opinião do próprio cidadão, do usuário direto daquele serviço ou daquela política que está sendo utilizada para instrumentalizar o gestor no processo de tomada de decisão. O gestor público ele tem como monitorar as suas próprias ações a partir da manifestação dos cidadãos e das cidadãs. Sim. Agora, além de ser um direito, as ouvidorias também elas impõem deveres aos usuários da ouvidoria, né, aos cidadãos e cidadãs. Que deveres seriam esses do cidadão no uso das ouvidorias, no uso desse serviço? Bom, o cidadão, obviamente, ele tem que apresentar informações que sejam suficientes para a atuação da ouvidoria. A gente pode pedir complementação, inclusive, também a forma de se manifestar. Às vezes, o cidadão, no momento de indignação, ele pode apresentar um conteúdo que não tem uma urbanidade. Então, tem que ter essa atenção também, né, do cidadão em relação ao agente público que está ali para atendê-lo do outro lado, né? Mas, via de regra, a lei ela deixa uma possibilidade bem aberta do cidadão se manifestar. Então, as ouvidorias têm que trabalhar para amarrar o menos possível essa manifestação do cidadão. E traz essa importante atuação da ouvidoria, ou seja, a ouvidoria tem que saber captar o que o cidadão está desejando com aquela manifestação, porque, por vezes, o cidadão ele classifica a manifestação, por exemplo, como uma reclamação, mas ela tem um conteúdo de denúncia. A gente já pegou, por exemplo, manifestação classificada como denúncia, que na verdade era um elogio. Então, esse trabalho a ouvidoria vai sempre ter que fazer. Então, a gente não desqualifica a manifestação do cidadão por ele não ter enquadrado adequadamente numa tipologia. Então, a gente deixa o mais aberto possível para que o cidadão possa se manifestar, né, para que essa informação seja acolhida, né, da melhor forma. Né, que a gente possa atuar da melhor forma, porque a gente tem que atuar acolhendo o cidadão na sua demanda individual, mas usando esse conjunto de demandas individuais para contribuir para soluções coletivas. Perfeito. Agora, a lei, ela dá esse prazo, de junho de 2017, para os municípios criarem as suas ouvidorias. E o país vive um momento de aperto fiscal, os municípios não estão livres disso. Assusta um pouco. E agora? O como fazer? Como é que fica essa situação? Bom, o recomendável é que tenha uma unidade de ouvidoria, mas não é obrigatório. Então, o importante é que tenha um canal para receber a manifestação do cidadão. Então, pode ser uma área que já exista, sem criação de custos adicionais,
que receba a manifestação direta ali do cidadão. Então, por exemplo, questões simples podem facilitar isso. Divulgar o horário de funcionamento da prefeitura, por exemplo, né? Falar qual é a sala que vai atender a esse tipo de manifestação. Se for uma ouvidoria, ótimo, tem lá a identificação da ouvidoria no local de fácil acesso, na entrada do prédio, porque é um atendimento ao público, mas se não tiver, pode ser uma área, qualquer servidor público que estiver atuando ali na administração pode receber essa incumbência de consolidar essas manifestações e ter a obrigação de ter as salvaguardas necessárias para garantir a proteção do manifestante, mas não necessariamente ter uma unidade de ouvidoria propriamente dita, com um cargo de ouvidor. Construir isso, não precisa, não precisa nada disso, né? Então, a gente tem trabalhado muito com a simplificação de processos administrativos, otimizar a atividade do Estado, para que com isso, sem gerar custos adicionais, a gente consiga atender a demanda do cidadão. E nesse aspecto, a Rede Nacional de Ouvidorias ela é muito interessante, porque ela possibilita a adesão de qualquer órgão ou entidade, de qualquer poder ou ente da federação, à rede, de forma voluntária, sem custo nenhum, oferecendo capacitações presenciais ou à distância, né? Fornecendo o sistema, sem custo nenhum. O nosso sistema ele é web, então não tem custo de infraestrutura para a prefeitura, por exemplo, que aderir. E isso é bem interessante. Hoje nós temos mais de 1.100 unidades de ouvidoria estaduais e municipais que usam o mesmo sistema no Brasil. Então, já é um avanço significativo. A gente pode hoje, por exemplo, um cidadão que ele quer fazer uma reclamação e ele procura uma ouvidoria federal e quando ele entra no sistema e faz a sua manifestação, aquela demanda seria de uma ouvidoria municipal que faz parte do sistema, online, o analista lá pode transferir essa manifestação para quem de direito dá o tratamento, sem o cidadão ter que andar. Então, aquela situação de fechar a porta, não, aqui não é da minha competência, você procure o órgão tal, isso é mitigado. Então, é uma grande vantagem, essa possibilidade de, gratuitamente, já que é um esforço do Estado, porque no âmbito federal nós temos o Sistema Federal de Ouvidorias, que tem por órgão central a Ouvidoria Geral da União, como a gente já empreendeu esse esforço para construir um sistema integrado para todos os órgãos federais. Então, a gente ampliou isso via essa rede para que ampliasse essa política de ouvidoria pública. Aí, para estados e municípios, eles podem aproveitar o mesmo sistema, a mesma expertise desenvolvida pelo governo federal para fazer a implementação do serviço nas suas cidades. Sim, e com a vantagem interessante também de transparência ativa da atividade de ouvidoria. Porque a gente tem um painel, que é o painel Resolveu. Então, se procurarem em qualquer buscador da internet, botar lá painel Resolveu, com uma interrogação, ele vai aparecer lá, você clica e você pode monitorar as ouvidorias que usam o mesmo sistema. Então, hoje no âmbito federal a gente tem mais de 400 mil manifestações no nosso sistema que estão lá disponíveis no painel Resolveu com vários indicadores, com prazo médio de resposta, respostas em atraso, o grau de satisfação do manifestante quando ele responde à pesquisa, né? Ou o grau de resolutividade, o que ele entende que foi resolvido, né? O nível que ele entende que foi resolvida a demanda dele ou não, indicadores geográficos, assim, uma série de indicadores já estão prontos e customizados ali, prontos para que qualquer unidade de ouvidoria, ao aderir ao sistema, já tem isso pronto, na palma da mão. O cidadão pode ter isso, o gestor pode usar isso também como um norteador, os principais assuntos demandados, de forma gerencial. Então, isso é bem interessante também. E quais seriam os passos principais para os municípios que ainda não têm o serviço disponibilizado para que eles possam atender a essa determinação legal de criar as ouvidorias? Bom, os passos principais, regulamentar a lei no âmbito municipal, pode fazer uma regulamentação simples, só dizendo qual é a área competente para atender, se for uma ouvidoria, né, institucionalizada, botar isso na regulamentação, se não, dizer qual é a área específica da prefeitura que já existe, sem criação de novos custos, que vá atender essa demanda, colocando as obrigações básicas ali nessa regulamentação, né? Treinar o pessoal, essa equipe. Hoje a gente, como eu mencionei, nós temos treinamentos online, nós temos um portal de ouvidorias.gov.br, então lá tem uma certificação em ouvidoria, ou seja, um treinamento completo lá para que quem está iniciando a atividade de ouvidoria possa se capacitar e ter contato
com esse mundo da participação social por meio das manifestações de ouvidoria. Ter um local, isso é importante, ter um local, por mais simples que seja, que caso o cidadão queira fazer, por exemplo, uma denúncia presencial, ele tem um resguardo da manifestação dele, do contato dele com a pessoa incumbida dessa missão de receber manifestações de ouvidoria, né? E buscar dar tratamento a isso. O que a gente tem muita dificuldade hoje, inclusive nas ouvidorias já instituídas, é que as áreas gestoras enxerguem a ouvidoria como um parceiro, como alguém importante nessa elevação da credibilidade do Estado, né? Então, quando o cidadão manifesta um descontentamento, ou faz uma reclamação, faz uma sugestão, né, para uma ouvidoria, não é a ouvidoria que vai adotar a providência, ela vai fazer esse meio de campo com o gestor. Se o gestor não tiver a consciência de que é importante dar tratamento a essa demanda da sociedade, nós teremos baixa efetividade na atuação. Então, um grande desafio hoje também numa criação de ouvidoria é sensibilizar as áreas gestoras que há um canal disponibilizado e que esse canal é importante para que a gestão alcance seu resultado. Então, isso é fundamental e que transcende a atividade da própria ouvidoria. Então, é importante que a alta administração do órgão, da instituição, esteja consciente disso e fomente, né, essa importância da atuação dos canais de ouvidoria. E como é que está essa relação entre as prefeituras e as ouvidorias, esse entendimento da importância das ouvidorias nesse cenário que a gente vem de um crescimento da rede de ouvidorias no Brasil? Como é que está no seu entendimento essa relação? Os gestores estão compreendendo a importância de ter o sistema de ouvidorias? Nós estamos avançando. Não o que a gente desejaria, obviamente, mas temos conseguido muitas adesões, né, à Rede Nacional de Ouvidorias, o que é um sinalizador interessante, porque demonstra o interesse de que aquela prefeitura tenha um canal, disponibilize o canal, porque a rede traz certos requisitos para adesão. A CGU, por exemplo, tem representações em todos os estados e nós temos núcleos de ação de prevenção e ouvidoria. E esses núcleos fazem esse trabalho de fomento, viajam pelo estado, fazem palestras, treinamentos para conscientizar. E muitas dessas adesões vêm desse trabalho. E em alguns lugares a gente tem um levantamento sobre este panorama das ouvidorias. Então, ainda há muitos municípios que não têm canais de ouvidoria institucionalizados, né? Então, é um desafio grande para o tamanho do nosso país, mas a gente está avançando. No início do mês nós tínhamos 900 ouvidorias na rede. Hoje temos mais de 1.100. Então, ouvidorias estaduais e municipais. Então, isso já é um avanço significativo. A gente espera continuar avançando e oportunidades como essa de poder divulgar o que é uma ouvidoria pública, de divulgar para o gestor o papel não só de tratar a manifestação do cidadão, mas também de contribuir para ações gerenciais é fundamental. E no caso das manifestações do cidadão, você citou agora a importância de ter um espaço, mesmo que não seja construir um espaço, destinar um espaço de uma prefeitura ou de um órgão legislativo municipal, seja lá qual for, a importância de ter esse espaço para que a pessoa possa fazer, às vezes, uma manifestação de forma presencial. Hoje, as tecnologias de comunicação nos permitem várias maneiras de se comunicar com o poder público. As ouvidorias, elas definem a forma de manifestação, ou vale telefone, pode ser telefone, presencial, escrita, por e-mail, todos os meios são válidos para manifestações e acolhimento por parte das ouvidorias? Todos os meios são válidos. O importante é que todas as manifestações entrem no sistema. Por exemplo, no âmbito federal, o nosso sistema federal de ouvidorias, o EOUVI, ele é obrigatório, então a gente recebe manifestações presenciais, por e-mail, por aplicativos que já existem, criados por outras instituições, organizações da sociedade civil, mas a obrigatoriedade é incluir essas informações no sistema para que a gente tenha esse conteúdo todo num repositório único. Então, por exemplo, nós optamos por não criar aplicativos públicos. Nós aproveitamos o que já tem disponível. Então, a gente fez, por exemplo, um trabalho de monitorando a merenda, usando um aplicativo que já existia, que é o Monitorando Cidades,
e adaptada para o nosso programa, e que nós pegamos 10 capitais do país e treinamos alunos de faculdade, organização da sociedade civil, para que eles orientassem as crianças nas escolas, e essas crianças foram treinadas para tirar foto da própria merenda, tirar foto do cardápio e avaliar no aplicativo sua própria merenda. Foi um trabalho bem interessante, particularmente no Pará. A gente teve um caso emblemático, porque tinha uma escola que não tinha merenda nem um dia, por falta do depósito estar pronto, da instalação física, a obra não era concluída desde 2009. Uhum. E quando foram avaliados, foram 16 escolas avaliadas, então as 15 que tinham merenda tiveram um avanço, foram 3 etapas, foram avaliadas início de 2017, segundo semestre de 2017 e 2018, 3 avaliações pelas próprias crianças. Houve uma evolução significativa na qualidade da merenda daquelas 15 que tinham merenda, porque antes a regra era ter muito bolacha com suco, né, e passou a ter um carboidrato com a proteína e depois apareceu já um legume. Então foi evoluindo com base na própria fiscalização da criança, porque quando a criança está fiscalizando não é só ela, é o pai dela, porque ela chega em casa e conta, é aquele aluno da faculdade que foi treinado, que se sensibiliza e passa a sair do banco acadêmico e vê uma realidade que talvez ele não convivesse. E a 16ª escola, que não tinha merenda desde 2009, com esse relatório dessa avaliação das próprias crianças, a Secretaria de Educação concluiu a obra e 1.600 crianças passaram a ter merenda todos os dias. Então, são avanços decorrentes do próprio engajamento da sociedade, da participação social, que só essa parceria entre o Estado e o cidadão a gente pode avançar, porque os controles institucionais não são suficientes para a gente fazer frente a todos os problemas, todas as limitações que a gente tem na prestação de serviço público. Então, nada melhor do que o próprio cidadão, e quando é um cidadão mirim, sensibiliza mais rápido, né? Sim, com certeza. Então, as ouvidorias, além desse papel de ser um canal de contato do cidadão com a administração, é um instrumento de controle social. Com certeza, porque fomenta a participação social para exercício desse controle social. A gente não só trabalha necessariamente recebendo manifestações, a gente vai também às ruas buscar essas manifestações por meio da ouvidoria ativa. Então, a gente pode, por exemplo, botar uma tenda num hospital e coletar as manifestações dos clientes daquele hospital. A gente pode ir na escola e verificar a realidade. Então, isso é no âmbito da OGU, da Ouvidoria Geral da União, a gente tem feito essas ações. Uma das nossas metas é aumentar a quantidade de ouvidorias ativas, porque tem um resultado muito interessante também. Porque a gente busca a informação de quem está, naquele momento, vivendo determinada realidade, né? E isso potencializa os resultados, porque você coleta dados no momento que a situação está acontecendo. É bem importante também esse tipo de ação. Então, para os municípios, para as cidades que ainda não têm ouvidoria, vale esse contato com a Ouvidoria Geral da União. Tem um endereço do site que você mencionou agora há pouco tempo, ouvidorias.gov.br? Isso, perfeito. Ouvidorias.gov.br tem lá todas as informações sobre como entrar na rede, já tem capacitações disponíveis, tem um calendário anual dessas capacitações, né? Tem os contatos, então, e a CGU também, pelo site cgu.gov.br, procurando lá a atividade de ouvidoria, nós estamos à disposição, né, para tirar qualquer dúvida, porque a atividade de ouvidoria ela é uma atividade muito importante e a gente não pode ficar preso a esferas. A gente, não, sou da esfera federal, esfera municipal, estadual. A gente tem que trabalhar no atendimento do cidadão, porque efetivamente o cidadão, não existe um cidadão que só recebe serviços federais ou só municipais e estaduais, né? O cidadão está ali recebendo serviço do Estado e nós temos que atuar enquanto Estado, ampliando essa possibilidade de participação e, com isso, ampliando o controle social e para que as nossas políticas públicas, nossos serviços públicos possam avançar e melhorar. Okay. Muito obrigado, Valmir, pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e mais uma vez coloco a CGU à disposição para esclarecimentos que qualquer prefeitura, gestor tiver, principalmente agora esses municípios com menos de 100 mil habitantes que em breve terão a obrigatoriedade de ter um canal. E mais que a obrigatoriedade, espero que eles tenham a consciência da importância de ter um canal de ouvidoria. Sem dúvida. Obrigado. E obrigado também a você que nos assiste. Para rever essa entrevista, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube.
Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue para 0800 61 2211, Ouvidoria do Senado Federal. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.